noite a todos, a paz, os abençoe. Mais uma vez reunidos aqui para adorar ao Senhor, para ministrarmos a sua palavra. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 8, versículo 10. E nós vamos falar, embora enfatizemos uma parte, mas nós vamos falar sobre o fato de que a alegria do Senhor nos fortalece. E o fato de Deus estar alegre conosco é a nossa fortaleza. São dois aspectos da alegria do Senhor. A alegria do Senhor nos fortalece. E o fato de Deus estar alegre conosco é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Neemias 8, versículo 10. A palavra de Deus nos diz: Então lhes disse: agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? Graças a Deus. É interessante nós observarmos que o que está acontecendo aqui no capítulo 8 de Neemias já ocorreu, já fazem 1000 anos, mais ou menos, que o povo havia recebido a lei no Monte Sinai. Eles receberam ali em mais ou menos 1446 antes de Cristo, e agora nós estamos aqui no ano 400 e pouco, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Então, nós temos aqui, Deus tinha feito uma aliança com esse povo no Monte Sinai, mas dentro desta aliança haviam condições claramente estabelecidas, e uma dessas condições era que se o povo desobedecesse, isso está lá em Deuteronômio, principalmente capítulo 28, o povo experimentaria a ira do Senhor, seria castigado e seria levado para longe da sua terra. O tempo foi se passando e realmente o povo foi quebrando essa aliança. Israel se dividiu em 2 reinos, reinos do norte e do sul. O reino do norte foi levado pela Assíria, foi praticamente desfeito, praticamente destruído. A maioria das tribos estavam no reino do norte. Em pelo menos 10 tribos de Israel estavam no reino do norte. O rei da Síria tinha uma política de invadir as terras com pessoas de outros povos que eles haviam conquistado e levar as pessoas daquele lugar para outras terras distantes, fazer essa mistura. Então isso aconteceu com o reino do norte. Nesse processo, muitos fugiram para o reino do sul, já desde a época da opressão no reino do norte, porque alguns reis do reino do norte foram muito opressores. Então eles fugiram para o reino do sul. Houve uma migração muito grande para o reino do sul, mas também o reino do sul, os profetas começaram a se levantar, começaram a avisar, já desde Isaías, vários profetas, inclusive o profeta Jeremias, de que Deus usaria um instrumento político para punir aquele povo se eles continuassem em desobediência. Os anos foram se passando e ali, mais ou menos 722 antes de Cristo, o povo foi levado cativo para a Babilônia. O cativeiro durou quase um século, durou 70 anos. E agora Deus cumpre a sua palavra de misericórdia e o povo é ordenado voltar para a sua terra. E aquilo deveria ser motivo de muita alegria, mas haviam muitos obstáculos.
O povo voltou para a sua terra e o reino não era mais tão grande quanto antes. E basicamente, embora houvesse pessoas de todas as outras tribos, é só observar as genealogias nos livros de Esdras e Neemias, mas em termos de predominância, nós temos basicamente a tribo de Judá e os levitas. Eu não diria nem a tribo de Levi, mas os levitas, em termos assim de um destaque maior. E claro, por causa de uma promessa, Deus havia prometido que o Messias viria da tribo de Judá, então ele preserva por causa da sua fidelidade. Esse povo volta ali em 3 levas. Os desafios não eram fáceis. Jerusalém está destruída. As pessoas só têm no máximo terrenos e ruínas. E então o povo volta na primeira leva sob a ordem de Zorobabel, que era o governador, e sob a ordem do sumo sacerdote Josué. Naqueles dias ali, outro Josué, tá certo? Josué, pós cativeiro babilônico, eles voltam. Eles têm uma dura missão, que é reconstruir o templo. Essa missão era dura por vários sentidos. Um dos aspectos era o aspecto financeiro mesmo. Apesar do reino que enviou eles de volta terem enviado muitos subsídios, mas esses subsídios envolviam uma construção do templo. Todavia o povo estava muito pobre e eles precisavam reconstruir sua vida, reconstruir suas casas. Nesse contexto, se levantaram os profetas Ageu e Zacarias. Você vê lá a temática deles, que era muito forte. Depois o tempo foi passando e Deus levantou mais alguém, um homem chamado Esdras. E esse Esdras conduz mais uma leva do cativeiro babilônico para Jerusalém. E Esdras vai trazer o que poderíamos chamar de uma reforma. Ele tem o desafio de reconduzir o povo, trazer o povo de volta, porque agora nós temos uma reinauguração, ou talvez o reinício do judaísmo pós-exílico. E o povo precisa reatar essa aliança com o Senhor. Eles estão voltando. E nesse contexto também você tem Neemias, que volta para a reconstrução dos muros. Então nós temos um desafio muito grande, muita pobreza. O próprio Neemias, que vem anos depois, ele era governador, mas ele dividia o salário dele com o povo. A dificuldade era muito grande. Então era difícil o povo olhar para essa situação, ou melhor, tirar os olhos dessa situação e olhar para o fato de que, apesar dos pesares, naquele momento histórico, Deus estava cumprindo a sua promessa e Israel estava no novo começo da sua história. E era difícil eles enxergarem por causa da realidade do que eles estavam vivendo, mas de fato era isso que estava acontecendo naquele momento. Havia um novo começo. E agora nós estamos Caio, me dá a Bíblia que eu esqueci. Em Neemias, capítulo 8, e eu vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta. E nesse contexto, então, já fazem aí cerca de 1000 anos que o povo recebeu aquela lei lá no Monte Sinai e tinham feito esse pacto que agora está sendo renovado. A leitura que está sendo feita aqui, ela é muito impactante e provavelmente muitos textos que estão sendo lidos assustou o povo, porque os fez lembrar, provavelmente, no mínimo, textos do Pentateuco que lembram as bênçãos, as famosas bênçãos e maldições que cairiam sobre o povo se vivesse na desobediência. Aquilo fez eles perceberem: nós estamos nessa situação porque desobedecemos isso aqui. Era muito impactante também, porque provavelmente para muitos deles era a primeira vez
Eles estavam tendo acesso ao texto da lei do Antigo Testamento. Muitos que estavam ali presentes nunca tiveram acesso. Eles cresceram no cativeiro babilônico, eles não tinham acesso. Além disso, eles tinham perdido o seu idioma e eles estão falando aramaico. Eles precisam que alguém explique para eles a lei. É o que está acontecendo aqui em Neemias capítulo 8. Nós gostamos de frisar, e se você voltar para Neemias capítulo 6, versículo 15, você vai ver que nesse contexto os muros de Jerusalém haviam sido concluídos, haviam sido construídos e concluídos, mas ainda não foi feita a festa de consagração e de inauguração desses muros. Isso acontece lá em Neemias capítulo 12 e o versículo 27, é o que acontece ali. Nesse intervalo o povo se reúne, essa versão traz, Neemias capítulo 8, traz o mês de outubro na sua versão, provavelmente está no 7º mês, que é o mês de Nisan. Esse mês era o início do ano para Israel, em seu calendário religioso. Embora para nós estejamos aí em outubro, alguns dizem que pode ser meados de outubro, não é? Outros dizem que talvez aí já a segunda semana de outubro para nós. Por isso que as versões mais atuais colocaram outubro, mas as versões mais tradicionais colocaram o 7º mês, que era o mês de Nisan. Para eles é início do ano, está começando o ano. Então, se você vai para Levítico, capítulo 23. A partir do versículo 23, você vai ver no livro de Levítico o que as festas que eram celebradas nesse mês. Observe que havia um calendário. Esse mês era basicamente um mês de festa para o povo. Então você tem aí a partir do versículo 23 de Levítico, veja que no dia 1º desse mês 7º, no primeiro dia, eles celebravam a festa das trombetas. Levítico 23, né, já versículo 24. E aí, no versículo 26 de Levítico, no 10º dia desse mês, então dia 1º, festa das trombetas, dia 10, era celebrada o famoso dia do perdão, o dia do Yom Kippur, né? E aí quando você vai para o versículo 33, a partir do 15º dia, ou seja, o dia 15 do mês, você tem a famosa festa dos tabernáculos. Alguém aqui já viu uma festa dos tabernáculos, ou pelo menos uma réplica dela, não é? Em que algumas igrejas no mês de outubro celebram também essas festividades, exatamente porque o nosso mês de outubro é um mês que bate com o calendário, o início do ano judaico, em que é um mês basicamente de festa, em que eles celebram essas principais festas aqui, e nós estamos citando algumas delas. Então, o que acontece lá em Neemias, vamos voltar para o texto de Neemias, capítulo 8. O que acontece lá em Neemias, que nós estamos então nesse mês de festa, e o povo se reúne, e o texto diz que nós estamos então nesse 7º mês, ou mês de outubro para nós, e os israelitas já tinham se estabelecido em suas cidades, e o povo se reuniu como um só povo na praça, na porta das águas, e eles pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. A maioria dos estudiosos acredita que esse livro da lei aqui seria todo o Pentateuco. Há uma discussão se é só o livro de Deuteronômio. Quando você vai para Deuteronômio 31, versículos 9
a 13, você percebe que há um conteúdo ali concluído por Moisés. E o texto diz que Moisés escreveu essa lei e o entregou aos sacerdotes. Esses sacerdotes preservavam esses manuscritos de alguma forma. E a história judaica mostra, a gente estuda isso em bibliologia, que Esdras foi uma das pessoas que fez um projeto para reunir os textos do Antigo Testamento, que eram dos profetas do Senhor, e se entendia que pelo menos nesses dias eles já tinham o Pentateuco. Então eles se reúnem. Agora, quando a gente diz isso, a gente não sabe se eles leram todo o Pentateuco, porque teria sido uma leitura muito demorada, até por causa da sistemática adotada aqui, a metodologia. Havia muitas pessoas que não falavam, talvez todas, talvez só especialistas falassem hebraico, o povo falava aramaico, é uma língua parecida, mas não é a mesma coisa. E você tem o fato de que talvez alguns deles falassem até dialetos, porque quando você vai para Neemias 13, versículos 23 e 24, você vê um misto de gente ali, falando até dialetos. Então, a sistemática adotada aqui nessa leitura, você vai perceber, havia uma espécie de púlpito, talvez para ficar mais alto, para que todos pudessem ver. Isso está nos versículos 6 em diante, e o texto diz que Esdras, então, ele sobe, versículo 5, nessa espécie de plataforma, e ele abre o livro da lei, provavelmente rolo, né? Ele desenrola algum volume, porque eles eram organizados por volumes. Se você perceber os livros do Pentateuco, a forma como termina um livro, basicamente o início do outro livro é uma espécie de recapitulação do final do livro anterior. Você percebe isso no Pentateuco? E essa retomada é porque eles, a princípio, no começo, foram organizados por volumes, embora fossem rolos, e eles tinham uma sistemática de marcar isso para não se perderem nas leituras. Então, um desses rolos aí foi aberto ali. As nossas versões trazem livros, mas provavelmente um desses rolos foi aberto ali. Diz que quando o povo viu, por isso que alguns acreditam que no mínimo Deuteronômio estava ali, e quando o povo viu, o povo começou a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, se prostrar diante do Senhor. E aí você percebe no versículo 7 que havia toda uma instrução para o povo, eles todos estavam em seu lugar. Versículo 8, o livro da lei estava sendo lido, estava sendo explicado o significado, para que o povo entendesse cada passagem. Parece até um expositor, não é? Das Escrituras. E aí o governador Neemias, então, ele fala com o povo e diz que o escriba Esdras, os levitas, eles começaram a falar para o povo não lamentar, não chorar num dia como aquele. Observe a realidade. Alguns deles estavam sendo impactados agora, alguns deles não tinham ainda acesso ao que eles estavam ouvindo naquele momento, e agora alguém está explicando para eles o texto, e eles estão sendo impactados, porque aí eles descobrem: uau, nós chegamos a essa situação, estamos aonde estamos, porque eles estão voltando do cativeiro e havia muitos desafios ainda a serem vencidos por causa disso, porque desobedecemos ao Senhor. Então, nesse momento, quando eles sofrem esse impacto, eles começam a chorar, eles começam a lamentar, mas aí o conselho deles é: hoje não é dia para isso. Hoje não é dia para isso. E aí eles explicam por quê. Eles dizem: hoje é um dia consagrado ao Senhor. O versículo 9 diz que o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Queira Deus termos uma geração que estremece diante da palavra de Deus. Queira Deus. Dizem que Lutero chegou a desmaiar algumas vezes quando ele começou a perceber
quando ele começou a viver a vida sob a perspectiva apenas da ira, antes de entender que o justo viverá pela fé, ele chegou a desmaiar algumas vezes. Diz que teve uma vez que ele foi tomar a ceia e ele se sentiu tão indigno que ele desmaiou naquele momento. Por quê? Por causa da perspectiva da ira. É o que está acontecendo aqui. Eles estão impactados. O que aconteceu conosco, eles estavam voltando do cativeiro, foi por causa da ira do Senhor, porque nós quebramos a sua aliança. Agora, ele começa a explicar para eles isso, e aí eles pedem para eles não chorarem, e eles dizem por quê? Eles dizem: esse é um dia consagrado ao Senhor. Então Neemias fala para o povo: olha, vocês vão comemorar esse dia, vocês vão comemorar com um banquete, e comidas saborosas, bebidas doces. Diz que eles deixavam o suco da uva, o vinho, apurar no fogo até virar uma espécie de mel. Por isso essa comida doce aqui. E diz que eles tinham que distribuir, repartir o alimento com os que não prepararam nada. E ele diz por quê? Porque esse é um dia consagrado ao nosso Senhor. E aí ele encerra, Neemias encerra o texto aqui com uma frase que se tornou célebre entre nós: não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Glória a Deus. Quando nós percebemos, fazemos um vínculo com a realidade desse povo e a nossa realidade, e pensamos no Evangelho, e pensamos no significado desse texto, nós percebemos que esse texto tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o Evangelho. E nós vamos entender por quê. Veja, o Senhor, o próprio Deus, tinha tornado possível aquele momento festivo para eles. Apesar de tudo, eles tinham sido libertos. Eles tinham sido libertos não uma vez só na história deles. Eles foram libertos do Egito e agora foram libertos do cativeiro babilônico. Então, apesar das circunstâncias, eles eram livres. Eu lembro que há muitos anos atrás passou um filme, eu não sei se alguém aqui assistiu, chama Coração Valente, eu acho que é isso. E aquele homem, ele diz uma frase muito forte, quando alguém questiona ele: por que lutar, para que lutar? E ele disse: eu prefiro morrer livre do que viver escravo. E eu fiquei impactado com essa frase nessa época. E Israel tinha um pouco dessa síndrome, e às vezes eles não percebiam a liberdade que eles receberam no Senhor, eles não percebiam a grandeza disso, que estava por trás disso. Quando eles saíram do Egito, várias vezes eles desejavam voltar, mas espera aí, vocês lá eram escravos, aqui vocês são livres, mas lá era melhor. E agora eles voltam do cativeiro, mas eles ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Gente, apesar da situação de tudo que está acontecendo, vocês são livres. Então eles precisavam perceber isso. E aquela ocasião ali tinha sido, vamos dizer assim, possibilitada pelo próprio Deus. Quando pensamos então nesse fato de algo possibilitado pelo próprio Deus, que trouxe libertação do cativeiro e que seria a causa da alegria desse povo, e fazemos um vínculo com o Evangelho, aí nós precisamos nos voltar para Neemias 8 e o versículo 10 e procurarmos entender um pouco o significado desse texto. Nós precisamos perceber que esse texto, geralmente por nossas versões, ele é traduzido como a alegria do Senhor é a vossa força, a alegria do Senhor é a força de vocês, no sentido de que Deus nos sustenta,
comunicando a nós, porque esse é um dom de Deus, tá? Faz parte do caráter de Deus. Às vezes a gente esquece esse ponto. Eu gosto de frisar: o nosso Deus é alegre, o nosso Deus é perfeitamente feliz. Uma prova disso é que a eternidade será uma eternidade de eterna felicidade. O nosso Deus, observe os estados de bem-aventurança no próprio Sermão do Monte. Observe como o nosso Deus é bem-aventurado, Ele é perfeitamente feliz e Ele pode ministrar essa alegria ao seu povo. Às vezes a gente esquece desse detalhe e nós precisamos então perceber que isso é uma realidade. É claro que eu não vou pensar nessa tradução aqui, eu entendo que a tradução é outra, mas a maioria das versões traduziu mostrando então que Deus nos sustentaria o seu povo, comunicando alegria ao seu coração, uma alegria acima das circunstâncias, e essa alegria serve de fortalecimento da força. Agora, isso é um fato bíblico? Talvez não seja o caso aqui, nós vamos pensar por quê, mas é um fato bíblico. Deus de fato comunica a nós a sua alegria, uma alegria indescritível, glória a Deus, e essa alegria é derramada sobre nós pelo seu Espírito, isso é fato. E é interessante também nós percebermos que, assim como Neemias disse para aquele povo: olha, gente, faça desse dia um dia de consagração, faça desse dia um dia especial na sua agenda, compartilhe o que vocês tiverem uns com os outros. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias disse isso, muito parecido com a exortação que temos no Novo Testamento. Filipenses 4:4, palavra de Deus nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é um segredo que o cristão precisa aprender desde cedo. A nossa alegria sempre no Senhor. O Salmo 37 também traz uma exortação nesse sentido, quando ele diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. Eu gosto desse salmo, porque quando você vai pensar nas implicações do hebraico, o texto hebraico ele quer dizer assim: faça do Senhor a única fonte de alegria da sua vida, e o seu coração se sentirá plenamente satisfeito. Porque muitas vezes a causa da falta de alegria em nós é porque os nossos amores estão comprometidos. A gente está colocando a nossa felicidade, inconscientemente ou não, em outras coisas. Quando aquilo acaba, a felicidade desmorona. Mas quando a sua alegria está no Senhor, quando você descansa no caráter de Deus, quando você está percebendo que a verdadeira fonte de felicidade vem dele, o seu coração estará satisfeito, estará preenchido, glória a Deus. Podem faltar outras coisas, mas você estará firme nele. E aí em Filipenses 4:4, Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, faça do Senhor sua fonte de alegria. Esse é um ponto. Você sabe que, embora sejamos felizes em nossos casamentos, a sua fonte de alegria não pode nem ser seu cônjuge. Sua fonte de alegria tem que estar em Deus. E também é verdade, pensando nesse ponto, do que a maioria das traduções preferiu, em termos de Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força, ou seja, Deus nos sustenta o seu povo, comunicando alegria como um dom, uma alegria acima das circunstâncias, e essa alegria serve de fortalecimento. Aí você percebe Gálatas 5:22, uma das manifestações do fruto do Espírito. Às vezes eu fico olhando para esse fruto do Espírito, eu acho muito, muito profundo esse texto, porque a carta aos Gálatas, Paulo fala muito, dentre tantas coisas, a ineficácia das obras.
as obras da carne, as obras para alcançar algum crédito diante de Deus, a ineficácia das obras. E falando da ineficácia das obras, ele entra nas obras da carne. O que a carne faz, produz? Não serve para nada, só traz condenação. Até as próprias leis do reino e as leis do Senhor proíbem essas coisas. Não servem para nada, só traz condenação. Agora, quando ele vai falar dessa manifestação do Espírito, ele trata como fruto. Por quê? Porque envolve relacionamento. O fruto é resultado de um verdadeiro relacionamento. Quando você se relaciona, isso traz fruto. Então, esse verdadeiro relacionamento legítimo com Deus, pela fé, ele produz esse fruto do Espírito, que mexe com o nosso caráter. Agora, olha a integridade disso. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento com o próximo. Você percebe tudo isso. E aí, quando vai para Gálatas 5:22, você percebe que o Espírito produz esse fruto, glória a Deus, e dentre as características, você tem alegria. Irmãos, isso daqui, qualquer complexo vitamínico de A a Z é fichinha, não serve. Agora você vai experimentar o fruto, ou vivenciar o fruto do Espírito na sua vida. Ele tem todas as vitaminas de A a Z que o seu caráter precisa para ficar cada vez mais parecido com Jesus. E dentre essas coisas tem a manifestação de alegria. Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito é ser sisudo, não é? É ser superior aos outros. Não é. A pessoa cheia do Espírito é humilde e é feliz. Ela é feliz. É uma felicidade que humanamente não se alcança, mas ela é feliz. Então, nós precisamos pensar nesses aspectos, sim. Agora, no entanto, é possível, vamos voltar para Neemias 8:10, que tenhamos a possibilidade de uma outra tradução nesse texto. Nós mencionamos a tradução brasileira, uma tradução pouco conhecida por nós, que me parece que Rui Barbosa participou da correção do português dessa Bíblia na época. Essa Bíblia hoje, ou já desde alguns anos, está sendo impressa novamente, tem ela digital aí na YouVersion da vida, e essa tradução brasileira, ela traduziu esse versículo assim: alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Alegria, aí mudam o sentido, porque a alegria do Senhor é a vossa força, quer dizer, Deus comunica alegria em nós, e a alegria dele nos deixa fortalecidos. Agora, dizer que a alegria do Senhor é a nossa fortaleza muda o sentido. Está dizendo que o fato de Deus estar alegre conosco é proteção para nós mesmos. Olha que coisa. E eu fiquei pensando nessa tradução e fui ver, e realmente no hebraico a palavra força ali é fortaleza, é refúgio, é proteção. Então parece-nos que o que Neemias quis dizer, gente, olha o estado de vocês estavam cativos e agora vocês estão aqui. Isso significa que, apesar do que a lei diz, Deus está alegre com vocês. E se Deus está alegre com vocês, vocês estão protegidos. Glória a Deus. Porque o maior risco do ser humano não é nem mesmo todos os canhões ou todos os mísseis voltados contra ele. O maior risco do ser humano é quando Deus está irado com ele. Esse é o maior risco do ser humano. Porque não há como o ser humano resolver o seu próprio problema diante de Deus, se Deus estiver irado com ele, principalmente mediante o fato de que o ser humano merece a ira de Deus. Então, quando nós olhamos sob essa perspectiva e fazemos um vínculo entre o que aconteceu com Israel e o que acontece conosco, além do fato de Deus comunicar a nós a sua alegria,
temos que perceber que o fato de Deus não estar mais irado conosco é a nossa proteção. E aí, quando nós percebemos essa realidade, nós vemos que assim como aconteceu com Israel, Deus mesmo também tomou providência para sermos livres do cativeiro, da condenação eterna. E assim como aconteceu na história de Israel, Deus começou agora uma obra de restauração em nós. A gente não vai falar sobre isso agora. Essa obra de restauração que começou em nós. Mas o fato é que, apesar de termos sido seus inimigos, apesar de sermos merecedores da ira, Ele mesmo tomou a iniciativa e resolveu se reconciliar conosco, e resolveu encontrar prazer em nós por meio de Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos, mesmo que não mereçamos, Deus está alegre conosco. Deus está alegre conosco por causa de Cristo Jesus. E agora livres, estamos protegidos da sua ira. Estamos protegidos da própria ira de Deus por Ele mesmo. O fato de Deus estar alegre conosco é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. Então você tem que estar, se sentir seguro hoje, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, porque Deus está alegre com você. E não é questão de merecimento, nenhum de nós merece. É graça. É graça. E do mesmo jeito que aconteceu com Israel, se nós parássemos hoje para ouvir só a lei, nós veríamos que a nossa situação é de desespero. Realmente iríamos estremecer. Porque a lei diz, a lei revela que quem desobedecer está condenado. Somente a carta aos Romanos vai mostrar o papel da lei na revelação de Deus. A lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar o quanto dependemos de Deus e da sua graça. A lei veio para revelar o quanto somos pecadores. Porque a lei sozinha não resolve o nosso problema. A lei sozinha revela a vontade de Deus e mostra que não temos condição por nós mesmos de obedecer a Deus como Ele quer. E Deus não pode exigir menos do que o seu próprio caráter exige, porque Ele é perfeitamente santo. Então, se olhássemos apenas para a lei como Israel aqui, realmente deveríamos chorar, gritar e nos lamentar. Mas eu quero me levantar nesta noite como Neemias, para dizer para vocês que houve um dia consagrado pelo Senhor na sua agenda, em que Ele resolveu, em Cristo Jesus, libertar você do cativeiro e fazer a paz consigo mesmo, reconciliar você com Ele mesmo. E agora em Cristo Jesus, Deus encontrou alegria a seu respeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, Romanos capítulo 5. Louvado seja Deus. Do mesmo jeito, por isso que precisamos olhar para Neemias 8 e 10 com o olhar do Evangelho. O fato de Deus estar alegre conosco em Cristo Jesus é a nossa segurança. Glória a Deus. Certa vez, os discípulos voltaram, eles tinham feito milagres, eles tinham expulsado demônios, e eles voltaram para Jesus dando relatório, e eles disseram, nós estamos muito felizes, olha, até os demônios se submetem, quando a gente fala no nome do Senhor. Aí Jesus diz para eles, uma das primeiras e maiores lições que um discípulo de Jesus precisa aprender, que um enviado por Jesus precisa aprender. Vocês não têm que se alegrar com essas coisas. Vocês têm que se alegrar porque o nome de vocês
está escrito nos céus. Nós estamos perdendo a essência das coisas. Acontece qualquer coisa, nos abala. Acontece qualquer coisa, às vezes nós até olhamos somente para a lei. Mas Deus nos convida nesta noite a olhar para a graça. Aconteça o que acontecer, o pior já foi feito, você agora está escondido em Deus. Deus encontrou prazer em você, não por você, por causa de Cristo Jesus. Então o pior já foi feito, você tem o maior motivo de alegria na sua vida. Pode faltar tudo, pode desaparecer tudo, glória a Deus, mas o Senhor, a alegria do Senhor é a fortaleza da sua vida, é o seu refúgio, glória a Deus. Romanos 5 e o versículo 10, Paulo vai começar aqui no versículo 6, talvez fosse bom nós começarmos no versículo 6, e ele diz que nós estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa. Olha, Neemias disse, esse é o dia que o Senhor separou, se alegre, faça festa, porque o fato de Deus estar alegre com vocês é o refúgio de vocês, é a fortaleza de vocês. Paulo diz que quando a gente estava completamente desamparado, Cristo veio na hora certa, morreu por nossos pecados. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer, não é por quem merece, vamos dizer assim. Mas Deus prova seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Glória a Deus. Talvez você esteja no estágio da sua vida como estavam os que voltaram do cativeiro. Sim, eu sou livre do cativeiro, mas ainda falta tanta coisa. É verdade, glória a Deus. Mas o principal, o melhor, o mais difícil já foi feito. E o fato de Deus estar alegre com você em Cristo Jesus é o seu refúgio. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Versículo 18, você tem aí, quando o texto diz que tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Dentre tantas coisas, o texto diz, Deus estava em Cristo. Olha, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Você percebe que a iniciativa foi de Deus. Éramos inimigos. Imagine você como um juiz, você não pode descumprir a lei. E aquela pessoa que está diante de você é inimiga sua e está condenada. Inimiga sua, além de ser inimiga sua, por natureza, porque a natureza se rebela contra Deus, a natureza pecaminosa, ela é inimiga em termos judiciais, porque o pecador merece a condenação. Só que essa pessoa não pode fazer nada para resolver o problema. Aí esse juiz faz todas as transações legais para que a sentença seja cumprida. Ele não suspendeu a sentença. A sentença tinha que ser cumprida. Não dava para passar por cima disso. Só que nenhum ser humano poderia fazer isso, porque todos são pecadores. Um condenado não poderia resolver o problema de outro condenado, ele não podia resolver nem o seu próprio problema. E aí Deus resolve em Cristo Jesus
cumprir a sentença. O próprio Filho de Deus, ele traz sobre si toda a ira de Deus, e a sentença é cumprida. E agora, como ele não merece nada disso, ele pega os créditos que ele mesmo conquistou e deposita na nossa conta. A gente devia tudo e agora a conta zerou. A gente não deve mais nada. Tudo foi deletado, tudo foi apagado por causa do que Cristo fez. E agora esse próprio Deus em Cristo Jesus encontra paz no nosso relacionamento com Ele. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele disse: tendo, pois, sido justificados por Deus, temos paz. Temos paz. Essa paz que Paulo está falando ali não é uma paz estado de espírito, ele está falando de algo judicial. Temos paz com Deus, não há mais esse problema entre nós e Deus por causa de Cristo Jesus. Ou seja, Deus está alegre conosco, glória a Deus, e nós nos refugiamos nesta alegria que Deus tem, nesse prazer que Deus tem em nós, não porque merecemos, irmãos. É por isso que a gente tem que ouvir Neemias, se levantar e celebrar a vida. Eu não sei o que você está passando, sofrendo, sendo desafiado, mas celebre a vida no temor de Deus, porque o que Deus fez por você é maior. Glória a Deus, o que Deus fez por você, ninguém mais pode fazer, e o pior já foi feito. Então celebre a vida com alegria. Colossenses 1:21, nós vamos já parar, glória a Deus. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. O contexto aqui começa no versículo 15, nós não vamos ler tudo. Ele vai falar sobre a primazia do Filho, todo o plano de Deus, como Cristo é o centro de tudo. Ele vai falar várias coisas, e aí ele diz no versículo 20, que por meio dele, o Pai, olha, reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra, e isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Glória a Deus. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele. Olha, mais ou menos, tentando parafrasear o que Neemias disse para o povo. Se alegrem, gente. O fato de Deus estar alegre com vocês é o refúgio de vocês. E aqui Paulo diz: olha, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa, livres de qualquer acusação. Glória a Deus. Escute, você pode até estar num processo de restauração, mas do cativeiro você já saiu. Glória a Deus. Não se comporte como um escravo, você é livre em Cristo Jesus. Se alegre no Senhor. Glória a Deus. Se fortaleça na sua graça. E aí você tem Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Eu estou lhe dizendo que Deus mesmo, como Ele fez com Israel, Ele tomou a providência para que fôssemos livres do cativeiro. Mas para isso, Ele precisava estar alegre conosco, porque nós éramos merecedores da sua ira. Aí Ele tomou toda a providência necessária em Cristo Jesus. E agora em Cristo, Deus está alegre conosco. E a alegria do Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Efésios 2, versículos 1 em diante. O texto diz: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Ele diz: todos nós vivíamos desse modo, seguíamos os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana. Olha, éramos por natureza
merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Precisamos celebrar a libertação do cativeiro. Às vezes, nós focalizamos muito na obra que está sendo feita, e aí a gente se desespera. Ou a gente olha muito para a lei, para o que está atrás, para o que nos condena, ou a gente olha muito para o que ainda falta acontecer. E aí a gente vê nossas deficiências, a gente vê a fraqueza do outro, a gente vê que falta muito para ser restaurado, mas o convite de Deus para nós hoje é olharmos para a sua graça, percebermos que Deus está alegre conosco em Cristo Jesus. Portanto, celebre no temor do Senhor o dia que o Senhor fez. Glória a Deus.